muito bem-vindo a esse podcast, Coragem Pra Quê? Onde a gente conversa sobre o que é coragem de verdade. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui, uma amiga muito querida. Mas eu não vou apresentar ela, vou deixar que ela se apresente. Então já vou começar a nossa entrevista pedindo para que você, Thaísa, conte pra gente quem é você nesse contexto de vida. Lembrando sempre que a gente está falando sobre coragem aqui. Então, quem é você, se a gente pudesse colocar um óculosinho e olhar você para além do que a gente usualmente fala quando a gente se apresenta? Quem é você? Se apresenta para o público. A nossa audiência, essas milhões de pessoas que estão nos assistindo no YouTube. Obrigada, né? Obrigada pelo carinho, obrigada pela confiança no meu trabalho, pelo respeito ao meu trabalho. Com certeza. Eu sou Thaísa Moreno, uma mulher negra, 40 a mais. Eu sou filha da Silvia e do Jorge. Eu sou mãe da Núbia. Eu sou esposa do Nelson, que escolhi ele para ser meu companheiro de jornada. Sou neta da Djanira e da Sueli. E sou bisneta, que fui criada também pela Adalgisa. E sou uma mulher que sinto que eu sou o sonho daqueles que teimaram em não desistir. Sonho dos meus ancestrais. Que bonito! Gostei, arrepiei, hein? Eu sou o sonho daqueles... Eu fui o sonho da minha mãe um dia, é verdade, né? Somos, né? Às vezes nem todo mundo tem essa sorte, né? Mas nós tivemos essa sorte. Mas conta pra mim, Thaís. Então já vou te fazer a pergunta que é o que vai nortear essa entrevista, que é assim, vamos falar um pouco sobre a sua jornada de coragem. A gente, óbvio, teve um briefing antes, né, gente? Porque todo mundo tem um montão de história de coragem para contar. E aí, o nosso briefing foi... A gente vai falar sobre o momento em que a Thaísa decidiu que aquilo que ela estava fazendo profissionalmente não estava representando ela mais. Como é que foi essa decisão? Começou... Eu imagino que até a hora em que você disse... Vou pedir demissão, aconteceu um monte de coisa. Onde é que essa história começou para você? Como é que foi essa jornada? Até você decidir, que agora eu vou uma nova vida. É 24 horas o podcast? Vamos resumir assim, tentar uns 20, 30 minutos? Então tá bom. Nossa, né, como começou essa jornada? Eu acho que a pandemia foi um movimento, né, que fez muitas transformações na vida das pessoas. Para ruim, outras para talvez repensar algumas jornadas, alguns percursos. E eu acho que a pandemia, para mim, teve esse reflexo ambivalente. Foi tanto um lado ruim, como teve um lado positivo para mim. Perdi 2 pessoas que eram minha rede de apoio, muito queridas, né? Então, eu já era funcionária de uma empresa pública, e já era formada em psicologia. Então, na pandemia, eu perdi essas pessoas queridas e a vida foi caminhando mesmo assim, né? Sem essa rede de apoio propriamente. Meu marido estava pouco tempo operado da coluna, então não podia pegar nem minha filha no colo, então não estava nesse movimento todo. Quando eu estava na pandemia, precisei ficar 1 ano e 8 meses afastada da empresa, porque eu sou hipertensa desde os 24 anos de idade. Nossa Senhora! Né? Então eu não honro essa questão, mas sempre faço atividade física, esporte. Mas com a pandemia, as empresas públicas tinham uma liminar de que quem tinha doenças crônicas precisavam ser afastadas. E eu fiquei 1 ano e 8 meses em casa. Fiz 4 pós-graduação, de curso, sabe? Parece que eu não tinha o que fazer, e aí eu fui estudar mais ainda. Já sendo formada, já tendo uma carteira de pacientes bem pequena. Eu era só psicóloga aos sábados e de manhã cedo para dar palestra em escola. E aí eu fui nesse movimento, e primeira dose de vacina, segunda dose eu já entrei em pânico, porque eu pensei, vou ter que voltar a trabalhar. Aí começou os sinais. E aí eu já estava com pacientes, assim, no decorrer de um determinado período da agenda. Então eu falei, e se eu voltar a trabalhar, como é que vai ser? Então eu fiquei muito preocupada com isso, mas eu precisava decidir em algum momento, porque a empresa poderia me chamar de volta para trabalhar presencial. Sim. E eu protelei para tomar a segunda dose, admito, mas com muito medo, né, de ter Covid mais uma vez. Eu acho que eu tive Covid 2 vezes no período da pandemia, assim.
E aí foi quando eu simplesmente decidi, eu falei, tomei a segunda dose, uma hora a empresa vai me chamar. E aí quando houve o boletim da empresa notificando a retomada do trabalho presencial, eu pirei. Pirei, chorei, gritei, orei, ajoelhei, querendo saber o que eu poderia fazer. Porque eu não queria deixar os meus pacientes, estava tendo prazer em viver da psicologia e eu trabalhava numa empresa na área operacional, não tinha nada a ver. Tinha psicologia? Tinha, porque eu lidava com as pessoas que trabalhavam na rua. E aí eu tive que tomar uma decisão, retomei contato com algumas amizades que também fizeram esse processo de transição. E aí eu falei, não dá. Minha psicóloga, tadinha dela, minhas amigas, mãe, pai, marido, eu convoquei todo mundo. Uma amiga se ofereceu em fazer a avaliação financeira para eu entender esse cenário, porque eu ganhava desse tamanhozinho nessa empresa que eu trabalhava, sendo ainda assim uma empresa pública. O que me segurava nela era um ticket bem satisfatório, o valor. Mas aí eu tomei essa decisão, não foi fácil, né? Mas eu não me arrependo vendo o cenário que essa empresa se encontra hoje. Eu fico muito impressionada, se você me autoriza, quando a Thaísa me falou que ela era carteira, gente. Ela ia entregar carta na casa das pessoas. Pacote. Trabalhava com pacote de carro. De carro. Eu fico imaginando... Quando você me falou, eu fiquei imaginando aquelas cenas da pessoa correndo, do cachorro, sabe? Também, isso. Aqui tem vídeo na internet. A pessoa que toca na campainha, o cachorro sai correndo. Você pula pra trás, isso mesmo. Era nesse nível. Eu imagino você hipertensa com esses sustos. Então, eu trabalhava entregando SEDEX de carro motorizado. Então, eu não dirigia. Era um rapaz, era um carro agregado ou da própria empresa. O funcionário também, como eu, concursado. E eu tive, em média, 5 assaltos numa fração de 2 anos, mais ou menos. E aí tive uma hipertensão refratária de difícil controle e tive um transtorno de estresse pós-traumático, que eu estava em período de amamentação, quando minha filha tinha 9 meses, e aí o leite secou, quando ela estava com 9 meses de idade. Nisso que o leite secou, aí mesmo que tomando ansiolíticos, antidepressivos, fiquei afastada durante um tempo. Isso foi em 2016. E aí eu me reabilitei para trabalho interno. Então, no trabalho interno, também sofri assaltos em agências, que era a agência dos Correios, que trabalhavam com recebimento de pagamento, para retirar mercadoria internacional, tinha que pagar imposto. Então, tinha movimentação financeira. E sofri 2 também. E aí, assim, foi tudo isso eu acho que fez parte da minha decisão ao longo de 2016. Operei as cordas vocais, porque eu tinha um nódulo e um cisto em 2016 para 2017. Queria falar, queria palestrar e dizia, meu Deus, eu preciso. Meu Deus, eu não vou conseguir palestrar, por favor. Eu não vou conseguir falar. Meu sonho! E aí foi nesse movimento que eu acho que quando chegou em 2020, 2021... Chegou dezembro, eu realmente tive que pedir demissão, porque não tinha demissão voluntária. Eu saí pedindo as contas, sabe? Cumpri aviso prévio, todo mundo dizendo, tá maluca? Meu gerente vai ficando um pouquinho, atende lá na clínica, e aí chega mais tarde. Eu falei, não dá, muita coisa pra minha cabeça, eu preciso tomar um rumo e decidir o que realmente é melhor para mim. Tem 2 coisas que me chamam a atenção quando você fala. Uma é, né, assim, o quanto a vida vai oferecendo caminhos, né, e quando a gente precisa ir, a gente tem 2 escolhas, né, uma é ficar tentando sustentar o insustentável, né, ou a gente toma essa decisão que às vezes para o lado de fora parece uma coisa muito assim, uma pretensa segurança, né? Como é que você vai largar um serviço público? Porque a gente tem essa noção 18 anos como empregada pública. Ou seja, 18 anos como funcionária de uma empresa pública, porque na verdade é CLT. Né? Os Correios é uma empresa pública, mas os funcionários são concursados regidos pela CLT. É curioso, né? Porque a gente tem essa noção de que a gente precisa escolher uma carreira. Eu imagino que se você fez 18 anos como carteira, você começou lá muito jovem.
Comecei em 2003. Eu entrei com 22 anos. 22 anos. Em 2016 eu migrei para um serviço interno. E quando você entrou, certamente você não sabia o que você queria fazer. Já estava fazendo faculdade. Já fazia faculdade? Já, fazia faculdade desde 2020, desde 2012. Ops, peraí, desculpa. As datas na cabeça, 2002. Então, 2003 eu entrei na empresa. E quando você entrou na empresa, você não entrou porque era o seu sonho? Não, eu falei, eu vou terminar a faculdade e menos de 2, 3 anos depois eu vou viver da psicologia, vou fazer algum concurso. E fui ficando. Terminei e me formei em 2008. Ou seja, de 2008 para 2021. Isso que você está falando é uma parte importante que eu acho que talvez você esteja ouvindo e esteja se identificando, né? Às vezes a gente faz escolhas e às vezes não é tão simples a gente mudar, a gente tem às vezes uma fantasia, né? Não, eu vou ficar só um pouquinho, né? E aí quando veja, já passou 10 anos. Então, na maioria das vezes, a vida ela exige da gente mesmo esse rompimento. Sim. No seu caso, foi um rompimento que veio por uma questão de saúde emocional e física, né? Que cada vez mais... Porque daria para você, eu acho que tem muitas pessoas que vão ficando mesmo. Aí vão fazendo um trabalhinho que é um pouquinho... E algumas pessoas se adaptam a isso e outras pessoas mesmo deixam o tempo ir passando. Quer dizer, tem pessoas que conseguem, eu conheço pessoas que trabalham no serviço público, dedicam ali algumas horas e tem uma outra vida fora e aquilo ali funciona para elas. E tem outras pessoas que têm um serviço público, mas não têm alguma coisa além disso. E ficam esperando, não, eu vou juntar mais um dinheiro, não, mais um tempo. Então, se você na tua trajetória avalia qual é o caminho que você está tomando, né? Se é um caminho de, não, daqui a pouco eu vou fazer mais um pouco, ou não, isso aqui mesmo tem esse espaço na minha vida e só dedica a isso, mas a minha vida está aqui. Né? Eu me sentia realizada, né? Eu atendia todos os sábados numa clínica por planos de saúde e de forma voluntária eu fazia palestra nas escolas. E principalmente a escola que eu até hoje sou voluntária, que minha filha Núbia estuda. Então eu entrei como psicóloga voluntária lá, dando palestras sobre propósitos de vida. Só que eu mesma não estava cumprindo com os meus propósitos. Que confusão interna, né? Sim. Eu imagino. E aí a gente vai para a segunda pergunta, para a terceira pergunta, que é: se você hoje, né? Porque eu imagino que entre o não tô bem, foram 18 anos, né? Talvez 15, talvez 12 anos, até você falar, tá bom, já me formei, e aí agora, né? E aí esse processo interno de cozimento dessa decisão, que culminou na pandemia com um fator efetivo. Agora eu já vivi como é que é essa experiência, não vai dar mais para voltar, né? Quando a gente sai de dentro da caixa, a gente não consegue mais voltar para dentro da caixa. Se você pudesse dar um conselho, uma fala para alguém que está nessa mesma situação que você hoje, ou para você mesma daquela época, o que você diria? Que eu comecei falando de propósitos de vida, sem estar vivendo fielmente, mas que valeu a pena, sabe? E hoje continuo com esse trabalho de mostrar para jovens nas escolas, dentro de empresas, palestrando, falando da importância da gente colocar um norte e entender esses propósitos internos de vida. Porque eu falar para jovens e eles verem eu como uma mulher negra, de periferia, e que, nossa, psicóloga, que podemos dizer que é uma carreira elitizada. Muito, né? Sim. Muito elitizada, muito europeutizada. Sim. Então, com esse olhar, eu ainda não tinha letramento racial para isso. Hoje eu tendo, né, e buscando cada vez mais o meu letramento, eu entendi que eu precisava falar para esses jovens, até porque eu falava para jovens de escolas públicas e dentro da comunidade na região que eu moro. Então eu fui vendo a importância de fazer esse movimento, que eu acho que foi foi de fora para dentro, né? Eu falava, mas não vivia. E depois eu comecei a perceber que não, é possível sim, porque a gente precisa de uma rede de apoio. É muito difícil, mas eu acho que a família precisa nos dar esse suporte, entender que financeiramente a gente não tem um glamour, mas a gente consegue viver.
Para alguns talvez é sobreviver, mas eu consigo viver. Meu horário é flexível de trabalho, consigo dar atenção à minha filha, à minha família, ao meu marido, à minha mãe, né, que hoje ela é aposentada e pode contribuir como minha rede de apoio cuidando da minha filha. Mas é entender que não é fácil, é um desafio, mas você precisa colocar tudo muito bem organizado na ponta do lápis. Eu não sou essa organização em pessoa, tá, Júlia? Mas naquele momento eu tive uma mínima organização para fazer esse movimento. E as pessoas às vezes se atiram simplesmente sem colocar, sabe, na mesa os prós e os contras. A gente faz isso com nossos pacientes. Então eu precisei colocar os prós e os contras. Vou contar um segredo rapidamente. Dá tempo? Dá tempo. Eu, como funcionária pública, então em dezembro de 2021, eu recebia R$ 1.700 de salário. Então se eu falo isso para as pessoas, como assim você trabalhava nessa empresa, nos Correios, e ganhava R$ 1.700 de salário? Sim, e 1.000 de ticket. Então a minha psicóloga e a minha rede de suporte, quando eu falei isso, Thaís, você acha que é possível fazer a mais? Então eu dei várias 1.000 ligações para amigas psicólogas. Consigo fazer mais de 2.700. Se eu consigo fazer mais de 2.700, se eu fizer 2.800, eu vou estar feliz. E aí foi que eu estruturei toda essa transição de carreira, porque foi possível, entendeu? E assim, é difícil até hoje. É desafiador, não é difícil, é desafiador até hoje, mas quando a gente tem a intenção de fazer aquilo que a gente gosta, isso faz toda a diferença. Então eu acho que o que você diria, talvez, seria sobre rede de apoio? Rede de apoio. Essa comunidade, né, como a filosofia africana diz, a gente precisa às vezes não, sempre de uma aldeia. E se você não tem uma aldeia, a gente pode buscar outros grupos, né? A gente tem grupos, comunidades nas redes sociais, né? Eu faço parte de grupos de mães negras do Brasil, então são mulheres que buscam empreender, né, nesse movimento que a gente se encontra de empreendedorismo. Então, como começar? Como fazer esse start? Né? Então, tem várias comunidades aí de homens, de parentalidade. A gente precisa buscar. Até de empreendedorismo, né? Se você quer... Tem empresas que façam esse trabalho. É que hoje a gente vive um movimento oposto, né? Eu acho que ainda tem... Hoje a gente tem um paralelo. Tem muitas pessoas que defendem ainda, porque eu acho que tem uma vozinha que fala, né, que você falou de valores. Se a gente olha de valores e fala, gente, não tem como você sobreviver de forma saudável com esse valor, né? Mas tem o peso de que é uma instituição que dá garantias e segurança, que você nunca vai ser mandado embora, né? Tá falida desde que eu cheguei lá em 2003. Pois é, então tem um peso o peso dessa segurança. E aí, do outro lado, já tem um pessoal falando, não, você empreender, se você quer ser empregado, você tá, né? Que eu já vi esse discurso também, de pessoas que vão para um outro oposto. Então, eu acho que tem empresas e empresas, tem trabalhos e trabalhos, né? Mas aqui, eu acho que é importante a gente dizer assim, por exemplo, se você vai empreender, se é isso que você quer para você, existem muitas pessoas fazendo grupos de suporte. Por quê? Porque é muito importante a rede de apoio. E às vezes a tua família não vai... Às vezes não é essa rede de apoio. Não vai conseguir compreender. Se o seu sonho é muito disruptivo, às vezes a gente pensa assim, eu sou de uma família de funcionários públicos, eu quero X. Às vezes é o contrário, às vezes você é de uma família de X, de empreendedores, e você fala, nossa, eu quero concursar. Você vai ter zero rede de apoio da mesma forma. Né? Ou zero talvez seja o exagero. Você vai ter pouca rede de apoio, porque a questão não é do seguro para o inseguro, é do background para a novidade, né? Quando a gente pensa de sistema familiar, todas as pessoas que rompem o sistema, elas enfrentam uma resistência. E às vezes nem sempre é dentro da família que você vai encontrar sua rede de apoio. Então, talvez o conselho seja, qual é a tua rede de apoio? Quem são? Entender que não é só você chegar lá, bater no peito e dizer, eu vou sozinho. Quem é que vai te ajudar na hora que não funcionar? Quem é que vai falar pra você, não, é assim mesmo, não dá certo da primeira vez, tenta de novo. E a família também tem medo, né, Júlia, por vezes, quando não vem com esse histórico de pessoas que fazem esse movimento de transformação, de transição de carreira, né? Desde a minha avó, Sueli,
merendeira do estado. Minha mãe foi funcionária durante uma empresa muito mais de 20 anos e se aposentou na pandemia, né? Um pouquinho depois da pandemia, minha mãe se aposentou em 2021. Acho que foi 2020, foi antes de eu sair dos Correios que minha mãe se aposentou em 2020. Então, meu pai pulava muito de empregos, assim, e foi uma das pessoas que eu me surpreendi, porque meu pai sempre falava assim, xingava o patrão e conseguia arranjar um outro emprego, e eu lembro que em novembro de 2021, quando eu dançando numa festa, aniversário da minha irmã, falei com meu pai, não, pai, eu vou ter que voltar para a empresa, eu acho que eu não quero, eu acho que eu preciso viver da psicologia, e ele falou assim, não, minha filha, é isso mesmo, não saindo dos Correios, vive da psicologia. Eu falei, ué, e aí eu fiquei tão desnorteada, porque eu falei, nossa, não é que meu pai não me apoiou, ele estava tão inseguro quanto eu. Mas, assim, aquilo me impulsionou de mostrar que, tipo, ele não tem experiências de ninguém que empreendeu na família. Ele sempre dependeu dele mesmo, né? Então, sempre foi aquele homem que proveu. E eu falei, não, eu ouvi meu pai, mas eu não vou ouvir, sabe? E não que eu não deveria ouvi-lo, mas que eu acho que eu estava num momento de precisar colher as informações dessa rede de apoio ao meu redor. Talvez ele estava preocupado se ele precisava, de repente, arcar com algumas questões de finanças. Meu marido também dizia, Thaís, se você tem certeza, eu estou contigo. E aquilo me dava forças. Minha mãe dizia, não, minha filha, vê aí que eu estou com você. Mas todos com muito medo. Sim. Então eu acho que esse medo, para mim, foi impulsionador. Para eu ter a coragem hoje de dizer, valeu a pena. E tá valendo. É porque tem um background, né? Que é esse fantasma da segurança. Essa pretensa segurança. Sim. Ou o preço que se paga, né? E eu acho que isso é até um tema de desafiador para tudo na vida, né? O quanto a gente abre mão de conhecer coisas novas, de arriscar em nome dessa segurança. Isso é biológico, físico, não é um querer só da mente. O nosso corpo o tempo todo fica resistindo, porque toda vez que a gente muta, a gente pode morrer. Toda vez que a célula se transforma, ela pode deixar de existir. Então esse medo está intrínseco no nosso sistema. Sim. Né? Então vamos agora para a pergunta surpresa, vamos. Que é surpresa para mim também. Então eu vou te explicar como é que vai acontecer. Você vai tirar uma cartinha, são 33 virtudes que tem aqui, você vai ler o que está em grandão e a gente vai falar sobre coragem para quê, e aí depois tem um textinho pequeno que a gente vai ler depois. Tá? Tá muito mole essa daqui de cima, vou pegar aqui para dentro. Isso. Nossa. Perseverança. Então, antes de você ler o subtexto, só para você não ficar influenciada, fala como é que é ter coragem para perseverar na tua trajetória. Coragem para perseverar. É interessante isso, essa questão de perseverar, porque em vários momentos da minha vida eu me vi no só acredito vendo. Por incrível que pareça. Quando eu comprei meu apartamento, né, em 2012, eu lembro que, mesmo ciente, não, eu comprei, tá lá, tá escrito no papel. É meu, tá no nome. Tá no meu nome, nome do marido, pá. E aí eu lembro que até a gente pegar a chave, eu achava, né, eu acho que isso é uma questão ancestral, né, que é o meu trabalho, era uma questão, tipo, a qualquer momento vai vir alguém e usurpar aquele bem que eu conquistei. E eu tinha essa sensação. Então a perseverança sempre foi algo que estava do lado, mas que eu que precisava fazer esse movimento de falar assim, calma, tá tudo bem. E aí quando eu peguei a chave que eu falei, é meu. Então assim, tá sempre nesse movimento de dúvida, mas ao mesmo tempo fazendo aquele movimento do tipo, preciso ouvir algo maior do que esse medo, sabe? Então, perseverança e dúvida, às vezes caminham juntas. Né? E aí quando você olha para o teu redor e vê que antes de você, pessoas fizeram e conquistaram, você fala assim, isso está me dando forças. E aí até a tua postura muda frente às dificuldades. E aí a perseverança vai lá e encosta mais um pouquinho. É isso que a gente estava falando da rede de apoio, né? O quanto é importante você ter pessoas que estão também, não adianta só uma pessoa que ela não faz, é igual educar filho, né? Falar assim, não, você não pode mexer no celular, e eu tô aqui mexendo, né? Então assim, não é só falar, vai lá minha filha, mas eu tô aqui morrendo de medo. Vai lá minha filha. Eu tô contigo, mas, né? Então assim, o quanto a perseverança tem a ver com uma construção de um hábito
corajoso também, né? Que é, eu tô com medo, não tenho certeza. Isso que você falou, eu acho, de se sentir usurpada, eu acho que tem uma questão racial, óbvia, tem uma questão também coletiva, né? Porque embora eu não me identifico como branca, mas eu também não sou negra. E eu também venho de uma periferia, venho de uma ancestralidade nordestina, imigrada. Então, isso também nos afeta por uma questão que eu acho que é ancestral no sentido do valor que o dinheiro tem e o quanto a gente classifica as pessoas. Então, se você vê qualquer filme de época, você vai ver que tem aquela cena onde quem tem dinheiro tem a palavra de poder. Se você está na frente de uma autoridade, de uma polícia, a pessoa que tem menos dinheiro, ela vai ser sempre incriminada. E silenciada, né? E sempre silenciada. Então, a gente, quando inconsciente coletivo, isso grita, né? Então, se a gente vem... Aí a gente volta lá, que eu acho que é o seu grande tema, né? A gente nunca pode negligenciar o background de onde a gente veio, né? Porque o background de onde a gente veio influencia totalmente o nosso olhar sobre como é que a gente vai receber as questões da nossa vida, com certeza, né, os desafios da nossa vida. Então, se a gente vem de um background onde muitas pessoas vivenciaram injustiça, quando a gente tem uma conquista, a gente ainda duvida, a gente fala, não, alguma hora alguma coisa vai acontecer, o banco vai tomar, alguém vai chegar aqui e vai dizer, né, que não é meu, né? É verdade. E o quanto é importante essa energia da perseverança. O que está escrito aí? Sem óculos, a mulher 40 a mais. Deixa eu. Permanecer em seu caminho apesar dos obstáculos, confiar no caminhar apesar das adversidades, é a coragem de acreditar em quem se é, no que se quer. É a coragem de ser fiel ao que se acredita, ao seu próprio coração. É seguir com a firmeza da verdade e com a força da fé. É o Sankofa que eu falo, né? É o meu trabalho. Esse baralhinho nunca falha, não, ele sempre nunca é sincrônico falha. com o que a gente está falando. Eu adoro falando. esses baralhos. E é o Sankofa, né? Eu tô com o meu brinco aqui, né? Que o Sankofa é esse pássaro aqui, que na filosofia africana ele tem é um adinkra, né? Onde ele tá com os pés fincados no chão, mas ele tá voltado com o rosto para trás, dando a entender que ele está se nutrindo do passado, com os pés firmes no presente, para quando ele estiver nutrido, ele se projetar melhor para o futuro. Então, eu digo que tudo para mim na minha vida tem o Sankofa, que significa, na filosofia, volte e pegue o que ficou para trás, para que você possa, então, se direcionar. Então, eu sempre olho para o meu passado, para eu entender o que está acontecendo no meu presente. E aí, sim, eu me projeto com mais forças. Tem várias abordagens dentro do olhar sistêmico familiar, né, que tem esse lugar de... tem até algumas práticas de afirmação, né, que é, por exemplo, você... não sei se você flerta com essa parte holística, né, eu flerto. Então, tem algumas práticas de afirmação, que é você dizer o seu nome, né? Então, por exemplo, eu, Júlia, não vou falar o meu nome todo, eu, Júlia, filha da Maria e do José. Depois de um tempo eu descobri que eu era filha da Maria e do José, demorei um tempo. É algo que me remete a Jesus, né? Ele também era filho de Maria e José. Lindo. Tomo deles a força para me nutrir. Sim. Né? Ser todos os dias, como uma oração, agradecer a sua ancestralidade. E isso, inclusive, gente, para quem tem desafio com os pais, não é só para quando você ama os seus pais, não. Quando você tem desafio com eles, você também honra a eles, porque aí você vai curando em si, se a gente vai arrastando na vida. Eu sei que muitas pessoas, eu gosto sempre de fazer essa lembrança, porque nem todo mundo teve essa sorte ou essa programação de vir com pais que te nutrem, que te incentivam, né? Muitas pessoas têm uma parentalidade muito desafiadora, mas ainda assim não dá pra gente negar, a gente precisa honrar. Porque, no mínimo, aquelas pessoas te deram o direito de estar aqui vivo, né? Perfeito. E poder honrar isso é muito nutridor. Não tem a ver com a escolha que aquelas pessoas fizeram, né? É uma honra a si mesmo, porque se você vai na vida arrastando, tentando eliminar essa parte da sua ancestralidade, é como se você vivesse cambeta na vida. Você vai vivendo,
né? Sem suporte, sem base, né? Por mais que essa base não foi tão solidificada, né? Eu falei do Sankofa, que é também nos portões e casas, janelas, é aquele coração estilizado. É como se os escravizados dissessem, eu passei por aqui. Vocês estão vendo? Nós passamos por aqui. Então, por isso essa importância de eu olhar esse movimento de quem passou por aqui. E as mulheres da minha família todas foram silenciadas, não perseveraram nos seus desejos, nos seus propósitos. A questão do silenciamento, várias mulheres da minha família tiveram questões nas cordas vocais e tireoide. Então, estudando ancestralidade, eu vim entender que por quê? Muitas foram silenciadas, muitas foram tiveram patologias na região da laringe. E quando eu me vi também nesse movimento de ter que operar as cordas vocais, querer palestrar, querer proferir os meus conhecimentos, isso me detonou, porque eu falei, não posso. E aí, como você disse, eu preciso honrar essas mulheres que não conseguiram se expressar. Sim. Então, hoje, o me expressar, não só dentro da psicologia, mas nesse movimento de existir. Sim. Existir em essência. Sim. De dizer, como você falou aqui, né? A questão da caminhada é coragem de ser fiel. Então eu preciso ser fiel a essas mulheres. Sim. De dizer para elas, olha, eu tô aqui, tá? Eu tô tentando fazer o possível de honrar vocês que não se expressaram e que foram negligenciadas. E aqui ele fala, né? Ao se acreditar, né? O seu propósito de coração, seguir com firmeza de verdade, da verdade e com a força da fé. Então eu tenho fé que eu tô honrando o caminho dessas mulheres que vieram antes de mim e que não se expressaram para o mundo, não se mostraram em essência como gostariam de existir. Então, depois desse passeio todo, é hora da gente chegar à pergunta, que é você dizer para mim, para nós, para você mesmo, o que é coragem para você? O que é coragem para você, Thaís? Coragem para mim, é desejo de viver. Coragem e desejo de viver. E o viver não necessariamente vão ser um campo de flores, né? Não vão ser campos macios, né? Terras que dá aquele gostinho bom no pé, igual a gente quando vai pra praia. Mas eu acho que podem ter pedras, sim, no caminho. Então eu acho que coragem é a coragem de viver, a coragem de existir. E eu adoro viver, adoro existir, adoro contemplar a natureza, que me motiva e me inspira todos os dias ao acordar. Eu falei do sol aqui, né? É a coragem de viver. Sim. É engraçado, né, que eu falo isso, né? Coragem é essa energia que impulsiona você para ir para algum lugar além, né? E sem coragem a gente só sobrevive, a gente não vive, né? Então, eu espero, gente, de verdade, que vocês se sintam inspirados, assim como eu sinto ao lado desta mulher incrível, sensacional. E aí, agora, Thaís, é a hora em que você conta pra gente um pouco como é que as pessoas podem te encontrar, o que é que você faz, esse trabalho super incrível que eu acho, né, que é sobre o teu próprio reconhecimento da tua ancestralidade, né, o que é que você quer contar para as pessoas de como é que elas vão te encontrar? Podem me encontrar na plataforma Mães Negras do Brasil, podem me encontrar no meu Instagram, que é @psicóloga Thaísa Moreno. Meu nome é com TH. Não esqueça desse detalhe. THAISSA. Então, @psicóloga Thaísa Moreno. Também estou no LinkedIn como psicóloga Thaísa Moreno. E só para terminar uma frase, né? A Conceição Evaristo costuma dizer que combinaram de nos matar. E a gente combina de resistir, né? E a gente está aqui. Ó, arrepiei, hein, gente? Então, muito obrigada, Thaís. É uma honra receber você aqui na minha casa, no meu podcast. E espero que todos vocês se sintam muito, muito inspirados. Gratidão. É isso, gente. Até a próxima.